E a gente segue acompanhando a enchente do rio Jacuí. A equipe da Defesa Civil de Cachoeira do Sul monitora o nível do rio, que já fez com que famílias ribeirinhas precisassem deixar as suas residências aqui em Cachoeira do Sul. A Thelma Tomás está na sede da Defesa Civil e conversa com a gente ao vivo agora. Oi, Thelma, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a quem nos acompanha em casa. Exatamente, eu estou aqui na sede da Defesa Civil de Cachoeira do Sul. A gente já tem acompanhado aí, então, a cheia do rio Jacuí, que já está com mais de 5 metros acima do seu nível normal. Aí, nossa câmera da rua mostra que voltou a chover em Cachoeira do Sul. Ontem, um calor fora de época, né? Temperaturas bem altas já prenunciavam essa mudança no tempo. A gente tem uma previsão aí de um acumulado de pelo menos 60 milímetros de chuva, até 70 previstos de chuva para esta semana, talvez alcançando até 200 milímetros em cidades aqui da região central e também da região metropolitana de Porto Alegre. Então, é um alerta de tempestades que deixa já todas as defesas civis e todo o estado do Rio Grande do Sul em alerta também, visto que a gente tem acompanhado aí essas mudanças climáticas que vêm trazendo tanta preocupação para todas as autoridades. Do meu lado está o superintendente da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul. A gente já traz atualizações, inclusive com relação a essas remoções que já foram feitas de algumas famílias ribeirinhas. Hoje pela manhã a Defesa Civil, né, Júnior, já fez outras remoções, já alcançamos então 45 famílias que precisaram deixar as suas residências, que outras ações já são previstas ainda para hoje. Boa tarde. Boa tarde, né? A gente continua o trabalho muito intenso, até pelo volume de chuva, né, e elevação do nível do rio, de monitoramento de todas as 11 áreas que nós temos de risco dentro do município de Cachoeira do Sul e também das 2 áreas de risco que nós temos no interior de Cachoeira do Sul. Então tem que ser uma preocupação com o território do município todo. Claro que o grande volume de famílias removidas é do bairro Cristo Rei, então mantém-se o maior número de equipes ali e depois vai fazendo o atendimento das demais. Chegamos já a 45 famílias hoje, já tem outras 2 agendadas para ser removidas agora à tarde, e a chuva traz outros problemas, né? Estávamos trabalhando em dia seco, né, e com o nível do rio subindo, com a volta das chuvas muito intensas, nós tivemos durante a noite destelhamento de 2 residências na localidade de Piquiri, né, já foram atendidas essas residências. Tivemos também queda de árvore na BR-290, e isso está nos preocupando muito, porque é sempre no mesmo trecho, entre Cachoeira do Sul e Caçapava. Então, toda vez que chove, Defesa Civil e Bombeiros têm que ajudar a PRF na remoção de árvores caídas, e isso pode causar um acidente muito grave. Mas temos que também ter atenção à erosão, né, a movimentação de massa. A gente tem muita sanga em Cachoeira do Sul, bairro Bom Retiro, Tibiriçá, onde já temos 2 casas que nós fizemos uma cobertura, né, de um barranco para evitar que tenha um maior desmoronamento, mas fora a inundação, todos esses problemas acabam por nos preocupar também e dividindo esforços para atender a todos no menor tempo possível. Júnior, é importante destacar também, falando aí sobre essas questões de tráfego, que nós temos estradas também comprometidas em função da chuva, né? Isto, conforme a Secretaria do Interior está acompanhando, nos passaram 16 pontos, né, que com estradas com interdições. Dentre elas nós temos 5 pontes, né, que estão submersas. Então a gente pede muita atenção da população do interior, né, de não passar nestes trechos, né, evitar essa... Passou por uma estrada, viu que está inundada, ali tinha um bueiro, ali tinha uma ponte, um pontilhão, que o pessoal não arrisque. Volte, né, faça uma volta ainda que maior, mais segura, e que envie, se possível, foto, né, com a localização deste local, para que a gente comunique à Secretaria do Interior, para que eles vejam se é possível fazer alguma coisa, ou se só fazer a interdição neste momento, porque a gente está com volumes aí de chuva, né, que não tem estrada do interior que dê vencimento. Então é uma hora de ter cuidado, de ter cautela, né, até mesmo os veículos mais baixos, não se arriscar, porque a gente pode ter de um simples atolamento, até mesmo um carro ser arrastado para dentro de um rio, de uma sanga, e a gente ter uma situação muito grave, né, colocando vidas em risco.
Uma outra informação importante com relação a essa previsão de chuva, né? Um acumulado considerável. A gente vai aproveitar, então, enquanto eu converso com o Júnior, e mostrar aí as imagens do nosso cinegrafista Edson Michels. Previsão de o Rio Jacuí acumulado chegar até quando? Até quanto, melhor dizendo, né? Com relação a essas previsões desses 70 milímetros e um cálculo, uma estimativa de em 12 horas a gente alcançar mais ou menos o que aqui, Júnior? Nós estamos com o rio com 23 metros e 50 centímetros, né, subindo. Tem um monitoramento com a cascata do Rio Jacuí, só que nós temos como ponto de medição, que nos envia a medição aqui a Ponte do Fandango, onde nós temos o Rio Vacacaí, o Irapuá, então uma série de contribuições que dificultam, né? Mas seguindo o que está subindo, nós temos aí a tendência de chegar no mínimo a 23 metros e 70 centímetros até amanhã de manhã. Então isso nós vamos retornar às regiões que nós já percorremos pela manhã, vendo se pode chegar à casa de mais algum morador para oferecer para ele, né, a condição de sair, né, mesmo que com dia de chuva, o caminhão é fechado, então assim, vai molhar os móveis, mas antes molhar alguns pingos de chuva do que depois ficar submerso pela inundação. A gente teve um travamento aqui um pouquinho com o sinal de internet, isso acontece, né, principalmente nesse período de chuva, mas a informação essencial é que o Júnior trouxe aqui, Daniel, principalmente com relação ao acumulado de chuva, que não é só em função da chuva, mas também pelos volumes que chegam até o Rio Jacuí, que a prioridade é resgatar essas famílias que ficam nas áreas de maior risco. Importante a gente destacar aqui também, né, que não é obrigatória a retirada, mas que é sempre orientado pela Defesa Civil, que as famílias deixem os locais de risco, priorizando, né, o salvamento de vidas, principalmente, e que os bens materiais, embora sejam conquistados com dificuldade, a prioridade é a gente garantir a segurança dessas famílias, né, Júnior? Elas são convidadas a deixarem os locais, não são obrigadas pela Defesa Civil, mas são orientadas a priorizar a sua vida, né? Sim, com certeza a vida tem que estar sempre em primeiro lugar, a vida das pessoas e também dos animais, né? Então, assim, está sendo um esforço de toda a prefeitura, que era que o prefeito, na semana passada, quando confirmamos com ele o alerta, ele reuniu toda a prefeitura municipal, pediu que ninguém, de nenhuma forma, ficasse desassistido, né? Já providenciou a compra de alimentação, já se providenciou a montagem de um abrigo num local excelente, quero aqui agradecer a nossa Igreja Católica de Cachoeira do Sul, que está ofertando um local muito bom, e as famílias estão dentro daquilo que é possível nesse momento, sendo muito bem atendidas. O Sindicato Rural, que também ofereceu, até anteceder a FEAPEC, um abrigo para os animais. Então, estamos priorizando a vida, né, em todas as espécies. Os móveis, a gente vai tirar tudo aquilo que é possível. Nada que o morador queira tirar, nós vamos deixar dentro da residência, a não ser que seja por opção dele. E isso certamente diminui as perdas, diminui os prejuízos, né, e com certeza agrega muito no bem-estar das famílias. Agradeço, então, Júnior, pelas informações. É importante a gente destacar, então, que qualquer intercorrência, contato direto com a Defesa Civil. Qual o número, Júnior? Vamos reafirmar esse número aí para o pessoal. Tem 2 números que nós vamos deixar. O primeiro deles é 193 do Corpo de Bombeiros, né? O pessoal pode ligar a qualquer hora, e também para o telefone com o WhatsApp da Defesa Civil, que é o 51995358-310. Esse é um telefone que está sempre, né, com um agente de Defesa Civil, e a pessoa, se não consegue ligação, ou até melhor que a ligação, é enviar uma mensagem com nome, endereço, localização e, se possível, fotos da situação, porque isso nos ajuda, né, a definir qual a melhor equipe a ser empregada nesse atendimento. Tá certo, então. Me despeço aqui com uma informação importante. A gente tem o compromisso aí de trazer sempre as informações verificadas. Tem circulado aí uma informação falsa de que a Ponte do Fandango está interditada em função do alto volume de chuvas. Essa informação não procede. O DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, já está emitindo comunicados oficiais dando conta de que a Ponte do Fandango está liberada naquelas condições ainda de tráfego parcialmente liberado. Então, segue aquela mesma norma, Daniel Nunes, de alguns veículos com a tonelagem de até 18 toneladas seguem trafegando tranquilamente. As chuvas não estão impedindo o tráfego desses veículos de até 18 toneladas. Essa informação é falsa, embora o alto volume de chuvas, Ponte do Fandango segue liberada para esse tipo de veículos.
Muito obrigado, Thelma. Thelma Tomás falando com a gente ao vivo, diretamente da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul. E é importante atenção, né? Você de casa, fique de olho para quem está morando próximo do Rio Jacuí. O rio vem subindo rapidamente. Então é importante que você preste atenção, precisando de auxílio, entre em contato, especialmente 193, que é o número do Corpo de Bombeiros aqui de Cachoeira do Sul.